Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Faremos uma leitura alternada do verso 13 ao verso 18. Malaquias, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. É a última página do Antigo Testamento. Vamos ler de maneira alternada esse texto. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve juntos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oremos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, e por isso mesmo, com temor, nos aproximamos do Senhor, reconhecendo que precisamos ser tratados, transformados, amadurecidos, e o meio para isso, Deus, é a obra do Teu Espírito em nós, através das Sagradas Escrituras. Por isso, Deus, mais uma vez, fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, essa semana foi agitada no nosso país. Semana estranha, não é? Semana em que nós vimos o Procurador-Geral da República fazendo confissões públicas que nos assombraram, não é? Dizer que foi até o Supremo armado com o propósito de tirar a vida de um dos ministros. Isso foi uma das coisas que aconteceu durante a semana. E tivemos votações no Supremo também que nos chamaram a atenção, alguns dizendo que isso tem uma intenção, talvez outros dizendo que não tem a intenção de parar os processos, de colocar os corruptos na cadeia. Mas a grande pergunta, a grande questão que fica para todos nós é: será que o crime compensa nessa terra? Será que ainda vale a pena você agir de acordo com a sua própria vontade, independente das leis, independente daquilo que se estabelece? Será que vale a pena mesmo sermos justos e honestos, homens e mulheres tementes a Deus numa terra, ou num país, ou numa cidade, onde a impressão que nós temos é que tudo dá certo para aqueles que andam distantes de Deus? Essa é a crise aqui do povo de Israel, do povo de Judá, quando Malaquias escreve. Será que compensa mesmo esse movimento, essa tentativa, essa busca por Deus, de viver de acordo com a vontade dEle, quando olhamos ao nosso redor e percebemos claramente tanta coisa acontecendo e tendo a impressão de que a impunidade, de que a injustiça prosperam no terreno da nossa nação? Malaquias, esse nome significa meu mensageiro. Foi um livro escrito há pouco mais de 400 anos antes de Cristo. A maioria dos profetas, eles cumpriram seus ofícios em circunstâncias de mudanças e inquietações da nação. A nação, quando você olha os demais profetas, tanto maiores quanto menores, você percebe que a nação está agitada,
talvez por uma idolatria, e aí vem os profetas dizendo que a nação precisa abandonar os seus falsos deuses, talvez por um processo de reconstrução da nação, e aí os profetas vêm para dizer que essa nação precisa ser reconstruída na direção de Deus, ou de acordo com a vontade de Deus. Mas curiosamente o profeta Malaquias, ele vem no momento em que Israel está parado, nada está acontecendo em Israel, não tem movimento nenhum que seja assim, movimento abrupto, até porque, se nós prestarmos atenção na cronologia do livro, provavelmente estão se aproximando os 400 anos de silêncio, né? Que é o intervalo que nós temos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então nós temos uma nação que ela está diante de Deus, talvez num período de espera. A sensação é que Deus havia esquecido do povo. A pequena Judá, ela vivia em pobreza, dominada por estrangeiros. O templo estava concluído, não tinha nada extraordinário para acontecer. O povo vivia a rotina religiosa sem entusiasmo. E isso nos chama a atenção, porque é um risco que nós corremos, vivermos a rotina religiosa sem nenhum entusiasmo. Fazemos os nossos movimentos espirituais como se eles fossem simplesmente alguma coisa rotineira. E Malaquias é importante para esses períodos de espera ou de desgastes imperceptíveis na nossa fé, porque a nossa fé, ela vai minando, não é através de confrontos explícitos e diretos. A nossa fé vai minando gradativa e lentamente, sorrateiramente, através de pequenos desvios ou esfriamentos que vão acontecendo ao longo da nossa vida. De repente nós nos deparamos com uma realidade de distância de Deus, nos deparamos com esse fato que o profeta coloca aqui: a nação começa a perder a alegria pela presença de Deus. Então o profeta Malaquias, ele mostra o caminho para voltar a uma fé genuína, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje pela manhã. Esse livro é um livro que vai falar muito da aliança de Deus com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem um pacto com o seu povo, Deus tem um acordo com o seu povo, e Deus não quebra a sua aliança, seu pacto, seu acordo. Deus é fiel, a Bíblia vai nos revelar isso, e o profeta então ele vem mostrar que esse Deus amoroso, ele jamais deixará de se relacionar e de cuidar e de sustentar o seu povo, mas seu povo precisa voltar para ele, e é sobre isso que o livro trata. Por isso eu quero propor o seguinte tema: de volta a uma fé genuína. De volta a uma fé genuína. Para voltarmos à nossa fé genuína, se é que já estivemos nela algum dia, e aí o primeiro ponto vai gerar exatamente essa reflexão. Para que voltemos a uma fé genuína, é importante uma inquirição pessoal. Nós precisamos fazer uma autoavaliação. O problema da nossa autoavaliação muitas vezes é que ela é viciada. Nós temos um diagnóstico pessoal viciado, onde nós construímos uma argumentação a respeito de nós mesmos muito positiva, muito complacente. Nós somos muito bonzinhos quando vamos falar a respeito de nós mesmos. E aí, por isso que a teologia reformada é uma teologia que nos chama muita atenção, porque ela vai dizer que a primeira coisa que precisamos fazer ao desenvolvermos essa autoavaliação acerca da nossa fé é entendermos que somos pecadores. Vamos ver isso aqui no texto, mas a inquirição pessoal é um ponto importante, porque o profeta diz no versículo 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Achei muito interessante essa expressão. Sabe quando alguém fala com você aliás, você diz alguma coisa e alguém responde aquilo de maneira ríspida e na sua perspectiva desproporcional, e você fala: gente, mas a resposta foi muito dura para o que eu coloquei, não precisava ser tão ríspido dessa forma. O texto, ele quer gerar essa ideia. Agora, o curioso do texto é que é o próprio Deus falando, é Deus dizendo através do profeta: vocês foram duros comigo, vocês me deram uma dura, vocês pegaram pesado na fala de vocês comigo. Irmãos, Deus, ele se desenvolve, ou ele se relaciona
pessoalmente conosco. E nós precisamos entender que, como imagem e semelhança de Deus que somos, Deus também tem sentimentos, Deus também tem reações. Às vezes corremos o risco de construir uma figura divina que ela não oscila em emoção, ela não se manifesta. Ou seja, Deus é Deus, o que eu falar aqui não vai provocar reações nele, porque ele é pleno, ele é divino. Então se eu falar alguma besteira, ele já me conhece, ele sabe que eu falo uma besteirinha mesmo. O que o profeta está dizendo não, nós podemos provocar reações afetivas de Deus para conosco, e essas reações elas podem ser tanto positivas como reações negativas. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que fica feliz quando a gente adora a Ele de coração. O nosso Deus é um Deus que se alegra com o seu povo. Ou seja, isso é uma reação de Deus para com o seu povo, quando o seu povo obedece. Mas a Bíblia também vai dizer que o nosso Deus é Deus de ira. A Bíblia também vai dizer, como esse texto aqui nos mostra, que Deus está comunicando ao povo: vocês foram duros comigo. E aí vem a inquirição. Essa é uma dinâmica, é um recurso que o profeta usa muito no livro dele, né? Ele levanta uma pergunta e responde, levanta uma pergunta e responde. Era uma característica da literatura hebraica que Malaquias faz muito uso dela. E aí ele faz a pergunta: que temos falado contra ti? Se fomos duros com o Senhor, mas qual foi a nossa fala que deixou o Senhor assim tão impressionado? E aí parece que eles falaram sem reflexão. Muito cuidado com o que você fala sem pensar. Nós tendemos a achar que aquilo que é espontâneo demais, aquilo que sai pela boca, dependendo do conteúdo, não tem importância. Tem importância sim. Para Deus tem importância sim. O autor constrói um argumento aqui demonstrando que o povo estava tendo expressões duras para com Deus, e esse povo não está percebendo quais expressões foram. Sabe quando uma esposa vai falar com o marido e ela diz: você foi dura comigo. Aí ele fala: ué, quando? A mulher está toda machucada, toda ferida com a fala do esposo, e o esposo nem percebe que foi tão duro. Ou o contrário, às vezes isso acontece também quando a esposa é dura com o marido, e o marido vai dizer: pô, você pegou pesado. E ela: você achou? Quando eu peguei pesado? Entendeu? Então, o que o profeta mostra é que Deus está triste com o povo, e o povo está se perguntando: mas por que Deus está triste? E aí, irmãos, o que nós percebemos com isso? Que a religiosidade superficial, ela produz a incapacidade da percepção. Incapacidade. Nós nos tornamos duros, nós nos tornamos insensíveis, nós achamos que Deus não vai ter reações emocionais ou afetivas em relação àquilo que nós falamos, àquilo que nós pensamos, ou à maneira que nós agimos. E o que o texto vem mostrar para nós é que nós estamos profundamente equivocados, e isso é fruto de uma superficialidade espiritual. E vemos isso em vários lugares do texto bíblico. Por exemplo, nós temos uma mulher samaritana que trocava de marido a cada semana. Cada semana ela arrumava um marido. E ela vai conversar com Jesus. E quando ela chega para conversar com Jesus, a primeira coisa que ela faz é confessar os pecados. Jesus, eu estou aqui porque eu sou uma mulher que não consigo viver com um homem só, a cada semana eu troco de marido, me perdoa. É assim que ela chega? Não! Ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu queria saber onde eu devo adorar. Onde eu devo adorar? Onde eu devo adorar? É no Monte Gerizim? É no Monte de Jerusalém? Onde eu devo adorar? Olha a cegueira, olha a distância que aquela mulher está da realidade. Daí você vê Jesus trabalhando através de um diálogo com ela e mostrando que o que importa não é aonde você adora, mas é como está o seu coração na hora da adoração. E aí Jesus então diz para aquela mulher buscar o seu marido.
E ela diz que não tem marido. Jesus fala: bem disseste, porque você a todo momento está trocando de marido. Jesus vai no cerne da questão. Isso não acontece só nesse texto da mulher samaritana, tantos outros textos, como por exemplo a própria parábola que Jesus usa do bom samaritano, quando você tem um sacerdote vendo lá o homem caído pelo chão e não faz nada. Ele é insensível diante daquela realidade. O levita da mesma forma, mas eram homens que estavam adorando no templo, cultuando a Deus, mas se tornaram insensíveis àquilo que é essencial à fé cristã. E aí o profeta levanta exatamente essa questão, quando ele coloca a pergunta que o povo fazia. Deus diz: vocês estão produzindo um discurso muito duro para comigo. E o povo diz: no quê? Não sei do que o senhor está falando. Isso mostra exatamente esse distanciamento no relacionamento com Deus. A verdadeira espiritualidade traz noção do pecado. Você quer saber se você está voltando a uma fé genuína? É só você avaliar o quanto você é pecador. É isso que os profetas nos mostram. Ai de mim, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Eu preciso ter essa compreensão de mim mesmo. Irmãos, o nosso desenvolvimento espiritual, ele passa por essa autopercepção adequada. Não podemos ser iludidos por um coração que tenta nos enganar a todo momento, nos colocando num patamar superior daquele que nós devemos estar. Nós somos pecadores. E muito mais do que preocupar com o pecado dos outros e as distorções dos outros, o convite do texto e da Bíblia é nos preocuparmos com as nossas próprias distorções, com os nossos próprios pecados que nos empudrecem interiormente, que nos nocauteia diante de uma espiritualidade genuína, e às vezes nos leva a um mecanismo rotineiro de uma relação com Deus que não chega a lugar algum. E aí quando Deus nos questiona, a gente já sai na defensiva dizendo: do que o senhor está falando? Eu estou indo na igreja, eu estou trabalhando, eu estou envolvido com missões, eu estou fazendo isso e aquilo. Do que o senhor está falando? A minha vida com o senhor está tudo bem. E aí a gente percebe que para termos uma fé genuína, basta não só inquirir corretamente, olhar para dentro de nós e perguntar: o que tem me distanciado de Deus? O que me esfria na minha relação com Deus? Quais são os movimentos do meu coração que me levam para longe de Deus? Temos a palavra. A palavra é um instrumento usado para fazer essa análise. Não é o que você pensa, o que você acha, o que você quer. Não são os seus pressupostos, mas é o que a Bíblia diz. É a Bíblia que vai dizer se o seu coração está longe ou perto de Deus. Então não tente fazer essa avaliação sem a Bíblia. A Bíblia vai apontar para nós por que nós estamos às vezes com uma espiritualidade tão superficial. É a Bíblia que diz, é ela que estabelece o padrão e não nós mesmos. E aí, quando essa avaliação interna começa, essa inquirição se desenvolve, nós vamos observar que para voltar a uma fé genuína é preciso uma avaliação interna correta. E aí o verso 14 vai dizer o quê? O profeta expressa o que o povo dizia. Por que Deus está tão machucado com a fala do povo? Por que Deus está considerando a fala do povo dura? O que o povo está dizendo que está magoando Deus? O verso 14 diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Inútil, inútil termos um envolvimento profundo com Deus. Olha só o quanto os ímpios prosperam ao nosso redor. Todos estão felizes, estampando a sua alegria nos canais de comunicação. A palavra inútil aqui, chave no hebraico, a ideia é desolador, desanimador. É um percurso que não nos estimula. Quantas vezes nos sentimos assim?
é desanimador ler a Bíblia. É desanimador. É desanimador separar um tempo para orar. É desanimador. Tem coisa muito mais interessante para fazer. Existem movimentos que nos chamam muito mais a atenção. Tem uma lista de coisas que me dão muito mais prazer do que buscar a Deus. É desanimador. É desanimador o quê? Servir. Abade, uma palavra importante no Antigo Testamento, servir, abade, aparece 290 vezes em todo o Antigo Testamento, e significa o quê? Servir de maneira jubilosa e libertadora. Ou seja, por que Deus está achando a palavra do povo dura? Porque o povo está dizendo para Deus: é desanimador de servir com alegria. Eu posso até servir, mas eu vou arrastado. Eu posso até fazer alguma coisa para o Senhor, mas eu faço porque eu tenho que fazer. Não tem mais prazer nisso, não tem mais alegria nisso. E aí, meus irmãos, eles fazem um outro questionamento: qual a vantagem de guardar os seus preceitos? Qual a vantagem de servir o Senhor? Eu não tenho mais alegria em fazer isso. Qual a vantagem então de continuar fazendo? A pergunta é muito interessante, porque eles colocam assim: de que nos aproveitou? Ou seja, qual o lucro em te obedecer? O que eu ganho com isso? E por isso que Deus está triste. É por isso que isso revela uma sensação de Deus de que o povo estava sendo duro com ele, porque o povo estabeleceu uma relação com Deus de vantagem. O que eu ganho andando com o Senhor? E aí eu pergunto aos amados irmãos: não é isso que tem lotado muitas igrejas? Não é esse questionamento que tem feito muita gente ir até Deus? O que eu ganho? O que eu ganho nessa relação? Qual o proveito dela? O problema é que essa pergunta revela questões que estão por detrás. E o que está por detrás? Crenças, valores e intenções. Irmãos, o que a gente coloca com a boca, Jesus vai dizer, expressa aquilo que o coração está cheio. Quando o povo diz para Deus que não tem mais alegria, é desanimador servi-lo, essa fala é uma fala que revela as crenças e os valores do coração. Revela que Deus já não é mais o centro do processo. E é por isso que isso entristece Deus. Porque nós estamos falando aqui, não é de um Deus que apareceu de repente. O profeta está falando de um Deus que caminhou com esse povo já por séculos. Esse povo viu manifestações de amor, de cuidado, de sustento, de proteção, de direção de Deus inúmeras vezes no decorrer do Antigo Testamento. Só que esse povo, a resposta que ele dá para Deus é chato andar com você. Eu não tenho mais paciência para continuar te servindo com alegria. E por isso Deus diz: essa palavra é dura, porque ela revela que eu já não sou mais a fonte última de interesse de vocês. Você quer entristecer a Deus? Você quer ter uma fé que não seja genuína? Continue procurando o Senhor por outras coisas e não por Ele mesmo. Continue fazendo movimentos espirituais em busca de algo que para você é importante, e esse algo não é Deus. É disso que o profeta está dizendo: obedecer e ser recompensado. Eu quero te obedecer, Deus, mas o que eu ganho com isso? Não é essa relação que a gente deve desenvolver, porque existe uma graça. Nós não obedecemos para ganhar algo, nós obedecemos porque nós já ganhamos. E o que Deus está querendo dizer, e a manifestação da tristeza dele é essa: olhem para o que eu já fiz. O que eu já fiz prova que eu vou cuidar de vocês nas outras coisas. Mas não, Deus, qual é o meu lucro no processo? Aí a gente entende o texto anterior que fala de dízimo, né? Quando eu falei Malaquias 3, alguns devem ter pensado: vai falar de dízimo hoje? Não iria. Mas quando me deparei com essa realidade do texto, eu falei: agora eu entendi por que o profeta questiona a questão do dízimo.
Sabe por que as pessoas não estavam levando o dízimo à casa do Senhor? Pela motivação que o texto aqui coloca. Porque eles não estavam ganhando nada em dar o dízimo. Para que eu vou dar o dízimo? Para que eu vou continuar consagrando a Deus os 10%? Qual o lucro? Ou seja, eles entraram num discurso que é o discurso da teologia da prosperidade dos dias de hoje. O que eu ganho? Pagando. Isso é uma palavra dura para Deus. Aliás, palavra dura para Deus é quando nós dizemos qualquer coisa em relação àquilo que fazemos, em relação àquilo que pensamos, que mostra que nós estamos insatisfeitos com Deus porque Ele está nos devendo alguma coisa. Você que entrou aqui hoje, o que você acha que Deus está te devendo? Quer descobrir? É só você ver o que tem te deixado insatisfeito. Qual é o movimento de Deus que está falhando na sua percepção? Onde é que Deus está falhando com você? Naquilo que Ele não tem te dado. O que tem gerado insatisfação no seu coração? O que está faltando? Que você tem dito para Deus: Deus, está faltando isso. Não podemos esquecer que o nosso Deus é Deus soberano e Ele nos dá aquilo que Ele quer nos dar. E se Ele não tem nos dado é porque Ele não quer nos dar. E se Ele não quer nos dar é porque Ele quer nos tratar. E Ele quer nos tratar para que entendamos, conforme o profeta está colocando, que nós não devemos buscar Ele por coisa alguma, mas buscar a Ele por Ele mesmo. É esse o centro das Sagradas Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o proveito de andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Essa palavra de luto aqui é uma palavra complicada, porque no hebraico, kedonarit, só aparece aqui. Então a tradução dela é uma tradução que literalmente de que adianta andar pranteadamente, chorando diante do Senhor. E se formos traduzir literalmente, não vai dar muito sentido. Então os teólogos se esforçam para tentar entender o que o autor quis com essa palavra kedoranit. E aí a nossa tradução no português coloca luto diante de Deus. Talvez o significado então seja arrependimento. De que adianta eu ficar me confessando diante de Deus? Winton Thomas, ele diz que essa palavra ela está ligada à palavra kadara, que tem a ver com temperante. Outros vão dizer com a palavra kadad, que tem a ver com reverência. Então essa palavra luto do versículo 14 pode estar relacionada a arrependimento, a reverência ou a temperância. De que adianta eu andar arrependido? Ou de que adianta eu viver com reverência? De que adianta eu viver temperante diante do Senhor dos Exércitos? Não importa muito qual das três palavras melhor encaixa. O que importa é o que está no coração do povo. E o coração do povo é: para que eu vou viver curvado diante de um Deus, se quando eu olho para o mundo, e aí vem o outro questionamento, como voltar a uma fé genuína? Eu volto a uma fé genuína fazendo uma inquirição correta. Eu volto a uma fé genuína fazendo uma avaliação interna das minhas crenças e valores. E eu volto para uma fé genuína quando eu avalio aquilo que está ao meu redor, não só dentro de mim, mas o que está ao meu redor. E aí a gente percebe que o povo não estava encontrando em Deus a felicidade, a prosperidade e o livramento. Deus não é mais a minha fonte de felicidade. Deus não é mais a minha fonte de prosperidade. Deus não é mais aquele que me livra. Basta olhar os soberbos e os ímpios. E aí essa semana rica, como vimos aí, também para o entretenimento brasileiro com Rock in Rio, desceu um avião novo, eu não sei em qual dos dois aeroportos, Air Drake, 400 milhões de reais custa o avião do rapaz. Um rapper canadense que veio cantar aqui no Rock in Rio. No avião dele você tem as iniciais do nome com tinta de ouro. E aí ele chega para o show e ele diz que não é para ninguém fotografar nem filmar, não é? E aí ele coloca uma série de restrições que deixa a mídia, a imprensa brava.
chegou um indivíduo que tem um avião que custa 400 milhões e o nome dele é escrito com tinta de ouro, e você diz: caramba, uau, isso é que é vida. E aí pesquisa na internet o interior do avião. Eu não quis colocar a foto aqui para a gente não se sentir tão mal. Olha lá o interior do avião, e você diz: como assim? Fecha um hotel, né, um andar inteiro de um hotel aqui no Rio, mais caro, e convida meninas, e faz uma festa, e mostra que não há limites para o seu poder e para a sua ostentação. É claro que não precisamos ir tão longe para sermos nocauteados com a prosperidade daqueles que não amam a Deus. Mas o que o profeta está colocando é que muitas vezes esse tipo de coisa ao nosso redor, a todo momento, nós olhando e percebendo que os maus se dão muito bem, ou as pessoas que não temem a Deus, elas prosperam e elas conseguem ter uma vida de luxo ilimitado. Aí o profeta no versículo 15 vai dizer: ora, pois, nós reputamos, diz o povo, por felizes os soberbos. Eles são felizes. Também os que cometem a impiedade, esses prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles não estão nem aí para Deus, e não tem juízo de Deus coisa nenhuma sobre eles. Olha só o tanto que eles se dão bem. Que juízo tem sobre eles? Juízo nenhum. Eles fazem as suas maldades e nada acontece. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim? Pergunta um jovem que está se preparando para um curso de medicina e descobre que muitas das vagas são compradas. E ele pergunta para si mesmo: por que eu tenho que estudar tanto, se dá para comprar? Quantos colegas, quantos adolescentes em sala de aula, tentando levar a vida cristã a sério, estudando, e ele vê todo um esquema de cola ao seu redor, e ele fala: mas por que eu não posso cair nesse jogo? É tão mais fácil colar. Eu já vi argumentação de adolescente com cola das mais bizarras. Eu me lembro uma vez que o adolescente falou: pastor, mas colar não é pecado. Não é. A Bíblia fala que a gente tem que compartilhar aquilo que Deus nos deu. Por que não o conhecimento? Eu vou falar, né? Tem para tudo. Os melhores questionamentos geralmente surgem, né, nessa fase da vida. Salmo 73 reflete aquilo que o povo está sofrendo no momento. A angústia do povo não é uma angústia nova, e não é uma angústia que nós estamos blindados dela. Às vezes nós somos atacados por essa angústia, e o problema não está na angústia em si, está no que você faz com ela. Salmo 73, Asaf vai dizer no verso 3, por exemplo: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O versículo 6, ele vai dizer no Salmo 73: a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Versículo 10: por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. A sensação de que não vale a pena temer a Deus, não tem vantagem nisso, é algo que traspassa, percorre durante a história do povo de Deus, e provavelmente muitos aqui também já tiveram essa sensação de ver que na caminhada cristã, às vezes a gente sai no prejuízo. O salmista, Salmo 73, Asaf, ele se consola na justiça de Deus. Nós não podemos tirar conclusão de um livro que nós não acabamos de ler. A nossa história e a vida da humanidade é um livro ainda a ser escrito. Nós estamos no meio da história, e no meio da história pode nos dar a impressão de que os ímpios estão se saindo bem, mas a história vai ter um fim. E o que a Bíblia coloca
quando essa situação e quando esses questionamentos surgem a respeito da prosperidade dos ímpios é: aguardem o fim. Aguardem o fim. Por isso, como nos voltar a uma fé genuína? Fazendo a inquirição, observando as intenções do nosso coração, observando essa realidade externa, mas principalmente desenvolvendo o temor a Deus. O que nos movimenta para longe do pecado é o nosso temor a Deus. Olha o que diz o verso 16: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os que temiam, Iaré é a palavra que se refere ao temor. Iaré significa reverência. Precisamos voltar a ter medo de Deus. Ah, mas eu tenho que ter medo de Deus? Tem. Não porque Ele faz algo mal, mas pela sua grandeza. A grandeza de Deus precisa nos assombrar. A santidade de Deus precisa nos constranger. O poder de Deus precisa nos fazer tremer. Precisamos nos voltar para Deus, assim como Moisés, quando o próprio Deus diz: para, ajoelha, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Nós começamos com esses nossos discursos e questionamentos, invejando aqueles que são soberbos e arrogantes, quando nós temos o nosso temor a Deus enfraquecido. A igreja precisa voltar a temer o Deus grande e poderoso, porque Ele é Deus que dá a vida, mas Ele é Deus que tira a vida. Ele é Deus que ama, mas Ele é Deus também que aplica o seu juízo. O Senhor é Deus que deve ser temido. Não se esqueçam do seu poder. Eles podem até se abalar, os que temem a Deus, mas eles não perderão o foco. Sabe por quê? Porque são os verdadeiros adoradores. E aí o que nos chama a atenção também no texto é que os que temem a Deus precisam conversar entre eles. Então, os que temiam o Senhor, eles falavam uns com os outros: irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos estimular o temor a Deus uns dos outros. A gente precisa estar conversando sobre isso. Nós precisamos ter encontros para falar sobre a volta ao temor a Deus, porque é isso que nos faz distanciar desses pensamentos, é isso que nos faz distanciar dos prazeres desse mundo. O temor a Deus é o que nos movimenta em direção ao próprio Deus, e a gente precisa falar sobre isso. Quanto menos a gente fala, maior o risco. Havia um memorial escrito diante de Deus para todos aqueles que temiam a Ele. Esse memorial mostra que Deus não se esquece daqueles que temem o seu nome. Deus não esquece de você, que tem honrado, que tem buscado, que tem glorificado o nome dEle. Deus não se esquece de você. O seu nome está no memorial divino, está registrado, e ninguém pode apagar esse nome, como nos informa Apocalipse. O seu nome está guardado, protegido pelo próprio Deus. Por isso nós precisamos falar uns aos outros desse temor, porque Deus atenta e ouve quando nós conversamos a respeito disso. Deus participa da conversa. Falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Deus está atento às nossas conversas espirituais. Por isso, lá no Novo Testamento, a gente vai ouvir por vezes os apóstolos falando: aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros em amor. Ou seja, é preciso o cuidado de um para com o outro. Não tente caminhar sozinho na sua vida cristã, não vai dar certo, porque nós somos chamados para conversar a respeito das coisas espirituais, para que mantenhamos o foco de ter Deus como centro da nossa vida. Esse memorial também é expresso pelo profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.
Esse é o memorial de Deus, esse registro de que você pertence ao povo dele. E aí, irmãos, Deus está com o coração machucado, e Ele coloca para o povo: vocês foram duros comigo. E o povo pergunta: no que fomos duros com o Senhor? E Deus responde: quando vocês me procuraram com outros interesses, quando vocês me procuraram buscando outras coisas e não a mim mesmo, quando vocês começaram a olhar para as coisas ao redor e achar que elas compensavam, o pecado compensava. Mas existem aqueles que me temem, e os que me temem precisam cuidar uns dos outros, porque eu estou atento ao que vocês estão conversando. O nome de vocês está escrito no memorial, e a bênção chegará a cada um. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês. É isso que o versículo 17 nos ensina. Os que temem, eles serão para mim particular tesouro. O que você quer? O que você quer? De verdade. Você quer um avião de 400 milhões e condições para mantê-lo? Porque só o avião não resolve. Você quer um avião de 400 milhões? É isso que você quer? Ou você quer ser um tesouro pessoal de Deus? Mulher sabe o que é um tesouro pessoal. Mulher sabe o que é uma joia valiosa e importante para ela. Ela sabe como ela guarda essa joia. O que você quer ser? Uma pessoa bem-sucedida nessa terra? Ou alguém que o próprio Deus vira para você e diz: você é meu tesouro pessoal, você é meu tesouro particular, eu cuido de você. O pronome meu aqui é muito enfático. Ele levanta muros, ele blinda você. Você é meu, ou seja, você está blindado por mim, você me pertence. Deuteronômio 7,6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Encontrar com Deus é o objetivo da nossa vida, é o nosso projeto, é o nosso sonho, é o nosso bem maior. Não podemos nos prender nas coisas desse mundo, não podemos desviar os nossos focos, porque Jesus diz lá no Evangelho de João: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também vós. Encontrar com Deus naquele dia, e isso precisa ser o fator que aquece, que movimenta, que vibra os nossos corações. Nós precisamos olhar para esse dia, quando nos encontraremos com Cristo, e não para a prosperidade dos soberbos e arrogantes. Porque nesse dia que nós nos encontrarmos com Cristo, nós receberemos de uma vez por todas o livramento de Deus, diz o texto. E aí mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e seremos tratados como filhos, como nos mostra 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança guardada e reservada para nós. É disso que Deus está falando, é isso que o profeta está chamando a atenção para o seu povo, naquela época e para nós hoje. Não podemos nos perder na caminhada. O que está roubando o seu coração? O que está levando a sua fé a se tornar uma fé frágil, fria, desinteressada por Deus? Versículo 18, para terminar, diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não podemos tirar conclusões de um livro que estamos na metade. O livro ainda está sendo escrito, só que Deus já
adiantou como vai terminar. E vai terminar num tribunal, no tribunal de Deus. Se você não crê no tribunal final, se você não crê que um dia Deus vai estabelecer juízo sobre a terra, você precisa repensar a sua fé, porque aí sim vale a pena a iniquidade. Se não há tribunal no final, se não há um juízo divino no final, aí a maldade vale a pena. Mas o que a Bíblia insiste em dizer, em toda ela, Antigo e Novo Testamento, é que haverá um juízo final, haverá um tribunal, onde todos estarão diante de Deus. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que temem a Deus, esses irão para a morada eterna. Mas aqueles que viveram de maneira perversa e que amaram mais as coisas desse mundo do que a Deus, esses serão julgados e condenados. Lá a justiça de Deus se manifestará plenamente. E o profeta diz: firme-se no seu temor a Deus, não perca o seu coração pelas coisas desse mundo. Eu quero concluir esse sermão dizendo: não espere justiça no Brasil, não espere justiça dos tribunais brasileiros. Ela pode até vir, pela misericórdia de Deus, ela pode até vir, pela misericórdia de Deus, mas nós vivemos num mundo onde o conceito de justiça bíblica ou bíblico não se aplica aos movimentos da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade corrompida e não cria expectativa, porque vamos continuar vendo o perverso prosperando. Asaf viu, o povo está vendo aqui no tempo do profeta Malaquias. E vocês acham que o mundo mudou? O perverso vai continuar prosperando, coisas terríveis vão acontecer e vão nos assustar. Só não acredite que esse é o melhor caminho. Só não acredite que vale a pena o pecado, vale a pena a maldade, porque o que o texto nos diz é que o que vale a pena é o temor a Deus, porque esse Deus nos considera o seu tesouro pessoal. E como homens e mulheres do passado, nós continuaremos firmes, amando a Deus sobre todas as coisas, temendo a Deus e não tendo um relacionamento com Ele que tire vantagem. Ô Deus, eu estou querendo isso, o Senhor não vai me dar? Se o Senhor não vai me dar, eu vou começar a me esfriar no relacionamento com o Senhor. Não, o Senhor já me deu. O Senhor já me deu Jesus Cristo como Salvador. Eu já sou o seu tesouro pessoal. Eu não quero mais nada, porque nada é maior do que isso. O que eu mais quero é continuar servindo e amando o Senhor, independente se eu ganhei ou não aquilo que eu tanto queria. Que nós possamos desenvolver esse temor que faz o nosso coração tremer pela grandeza de Deus, pelo poder de Deus, mas também pelo amor de Deus para conosco, ao entregar o seu único Filho Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor conhece os movimentos do nosso coração. O Senhor conhece. O Senhor conhece o quanto a prosperidade do injusto às vezes nos chama atenção. O Senhor sabe o quanto, dia após dia, corremos o risco de nos esfriarmos no relacionamento com o Senhor. Por isso nós estamos aqui clamando pela Tua misericórdia, pela Tua intervenção e pelo Teu poder. Nos ajude, Deus, a voltar à genuína fé. Nos ajude, Deus, a voltar a um relacionamento onde o Senhor é o centro e tudo gira em torno do Senhor. Nos ajude, Deus, a viver temendo e amando ao Senhor sobre todas as coisas. Nos ajude, Deus, a nos encantarmos com a Tua beleza, com a Tua glória e com a Tua majestade, e não com o brilho deste mundo, Pai. Oh Deus, nos ajude a entender que somos o Teu tesouro pessoal, e o Senhor pagou muito caro por cada um de nós, porque somos tesouros comprados pelo sangue de Jesus Cristo, e não porque merecíamos, porque éramos homens e mulheres condenadas ao pecado, mas o Senhor, por causa da sua misericórdia, nos salvou. E nos ensine a sermos gratos por isso e a nos satisfazermos nisso, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.